Olá, bom dia. Dentro de alguns instantes teremos início à audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2019, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Você pode nos acompanhar pelo canal 9 da NET, pelas nossas redes sociais TV Câmara Cubatão ou pelo site cubatão.sp.leg.br. Bom dia a todos e a todas. Declaro aberta a presente audiência pública em cumprimento ao dispositivo no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido para compor a mesa o vereador Jair Ferreira Lucas, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Convido também para compor a mesa o secretário de Finanças, Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, e o servidor desta casa, Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças. Dando início aos trabalhos desta audiência, convido o representante do Poder Executivo, o senhor Genaldo Antônio dos Santos, secretário municipal de Finanças, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019, que engloba os meses maio, junho, julho e agosto de 2019. Bom dia a todos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Wilson Pio, o Jair do Bar, o novo vereador Tônio Vieira e demais presentes. Nós iremos apresentar aqui o relatório de gestão econômico-financeira da Prefeitura, em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4 da Lei 101/2000. Referente ao segundo quadrimestre do exercício de 2019 em curso. Nesse relatório, nós iremos apresentar as receitas desse período, as despesas, iremos também apresentar os restos a pagar, os depósitos de tesouraria, como também relatório de gestão fiscal. Como demonstra aí no quadro, a receita orçada para esse exercício, bruta, atinge a casa de 1.065.941.112 e efetivamente arrecadada até agosto, que é o último mês do quadrimestre, segundo, nós arrecadamos bruto também, 684.858.844,80 centavos. Pode voltar um pouquinho, por favor. Veja que desse valor bruto, nós temos que fazer a dedução do Fundeb, que é o recurso do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Cubatão complementa esse fundo em 90.587.000, e aí dá uma receita líquida
né, que está disponível para ser executada, de R$ 975.354.112. E, deduzindo também da receita arrecadada, os 63 milhões, dando uma receita arrecadada líquida de R$ 623.336.336,06. Perceba que o Fundeb, aquela receita que é do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, basicamente, como é que se forma ela? São retenções de 20% do ICMS e 20% de FPM. Aí forma o fundo que complementa a educação básica dos municípios do Brasil, do estado de São Paulo. E aí, com base na rede de ensino, Cubatão tem o seu retorno, e nessa conta aí a gente contribui mais do que recebe. Basicamente, a gente financia, Cubatão financia a educação de outros municípios, né? Porque essa diferença hoje está na casa de 20 milhões. A gente coloca 90 e recebe em torno de 70 milhões do retorno desse fundão aí, né? Então, porque a nossa rede hoje, se eu não me engano, 16 mil, 17 mil alunos, é o que faz a conta para o repasse para Cubatão. Por isso que essa conta, para Cubatão, ela não é positiva. Pode passar. Bom, aí nós distribuímos as despesas orçamentárias. Lembra, nós temos uma receita de 1.065 bilhões, e como é distribuída essa receita? A gente estima receita, e com base na estimativa de receita, a gente começa a fechar as despesas do município. E aí, com a prefeitura, com o executivo, tem uma receita, uma despesa orçamentária de 894.016.132. A Câmara está lá destinado como transferência o valor de 45.300.000, que é aquele percentual de 6% da receita corrente líquida, que a gente vai apurando e vai encaminhando para a Câmara, o conhecido duodécimo. Nós também, orçamentamento, está fixada a despesa orçamentariamente para a CMT, transferências no valor de 18 milhões de reais. Funprev, que engloba as massas 1, massa 2 e massa 3, tem uma previsão de despesa orçamentária de R$ 18.037.980. E a conta retificadora, que é aquela questão do Fundeb, né? 90.587.000. Somando tudo, dá a nossa despesa orçamentária de R$ 1.065.941.112. E aí, como esse relatório ele também engloba a questão de execução orçamentária, né? não só receita e despesa, também execução, como é que está se comportando a execução orçamentária, que é basicamente o que nós arrecadamos e aquilo que nós empenhamos para poder fazer a despesa. E, nesse período, a despesa orçada de 894 milhões, aquela do município, né, do executivo, nós empenhamos 604 milhões, ou seja, vamos arredondar 900 milhões, 604 milhões está empenhada. Já foi pago? Não. Uma coisa é empenhar, outra coisa é você processar, liquidar e pagar. Não, são momentos distintos da despesa pública. Mas, do ponto de vista orçamentário, a execução está equilibrada. E aí tem as transferências financeiras, que nós, de fato, já realizamos, porque perceba que naquela coluna, na primeira coluna, tem o previsto, que está consignado no orçamento. Para a Câmara está consignado, previsto para repassar nesse ano, 45 milhões e 300 mil, e foi efetivado 30 milhões e 200, ok? Ou seja, a gente faz o repasse mensal, e aí até agora nós já repassamos 30 milhões e 200 para a Câmara.
até agosto desse ano. Para a CMT, previsto 18 milhões para todo exercício, e nós repassamos até agosto 11 milhões. FUNPREV, que é aquela parte que são as transferências para a Caixa de Previdência, englobando massa 1, 2 e 3, previsto 18 milhões e 37.980, nós já repassamos 10.941.035,30. Aí quero fazer um parênteses aí, que é o seguinte, desses 10 milhões repassados, basicamente, majoritariamente, o repasse é para a massa 1, que é a massa onde não existe mais contribuições, não existe contribuições. Nós repassamos hoje para a massa 1, para complementar o salário, os proventos do aposentado, nós repassamos 930 mil, não chega a 1 milhão, mas repassamos a título de transferência. Não existe um centavo de contribuição, é transferência pura para complementar a massa 1, que é a massa mais antiga dos servidores já aposentados. Então, assim, a massa 3 ela não tem transferência, porque ela é superavitária em termos de contribuições, e a massa 2, que é a massa que é deficitária, às vezes a gente faz um complemento de transferência financeira para complementar também o pagamento. Mas, majoritariamente, a transferência do FUNPREV, apesar de ter previsto massa 1, 2 e 3, majoritariamente era para a massa 1. Então, dá um total de transferências previsto no orçamento de 81.337.980, nós já transferimos até o momento, até agosto de 2019, 52.141.085 reais e 30 centavos. Bom, aí está a questão do gasto com pessoal. O que a lei estabelece que o gasto mínimo tem o gasto máximo com pessoal, tem aquela regrinha de que não pode ultrapassar 54%, né? Tem o limite prudencial, 51,3%, tem um limite de alerta, 48,9%, mas hoje, perceba que no segundo quadrimestre, você tem uma receita corrente líquida apurada nos últimos 12 meses. Aí você pega um pedaço também de 2018, vai somando os meses, a receita corrente líquida daqueles meses, e você chega a uma receita corrente líquida de R$ 915.282.997,58. E, nesse período, foi pago com pessoal R$ 374.325.908,14. Nos últimos 12 meses, foi repassado para título de gasto com pessoal 374 milhões, representando um percentual de 40,90% de gasto com pessoal. Aí, fazer uma observação, porque pode-se comentar, poxa, mas baixou muito, né, o gasto com pessoal. Houve uma alteração no entendimento do Tribunal de Contas, onde se reviu a forma de calcular esse percentual, e todos os gastos com os inativos, com os aposentados, tem que ser deduzido. Por isso que, quando se você computasse os gastos com o pessoal, esse percentual seria maior comparativamente ao primeiro quadrimestre. Mas quando o Tribunal de Contas estabelece uma nova forma de calcular o gasto com o pessoal, a gente tem que se enquadrar conforme preconiza o Tribunal de Contas. Então, está em consonância com o entendimento do Tribunal de Contas essa forma de calcular o gasto com o pessoal. Por isso, quando você tira os gastos com os inativos, o percentual cai para 40,90%. Ou seja, bem abaixo daquilo que estabelece os gastos máximos com o pessoal. Vou passar. E aí tem também a questão do gasto com o ensino, onde o percentual mínimo com gasto com educação é de 25%, foi gasto na educação, no segundo quadrimestre, com uma receita de
tributária de transferências de 529 milhões 058.666,67 foi gasto com despesa com pessoal 132.570.538,42, representando um gasto com pessoal de 25,06, bem no limite do gasto mínimo necessário para atender o que preconiza a legislação. É importante destacar que, voltando para o Fundeb, o Fundeb ele pode ser utilizado para pagar professor, né? No mínimo 60% do Fundeb tem que pagar professor, e os outros 40% pode ser investido na educação para o seu desenvolvimento e aprimoramento. Hoje, Cubatão praticamente usa quase 100% dos recursos do Fundeb para pessoal, ou seja, não sobra recursos para investimentos em aprimoramento, em melhoramento da educação, em tecnologia. Não existe recursos do Fundeb para essa finalidade, apesar da lei estabelecer que, no mínimo, 60% tem que pagar pessoal, e você pode usar os 40% para investir na educação. Mas hoje o Fundeb, né, aqueles recursos que nós recebemos em torno de 70 milhões por ano, a gente gasta quase que 100% para pagar pessoal. Pode passar. Saúde também, o gasto mínimo com saúde obrigatório é de 15%. Hoje, Cubatão tem um gasto mínimo, um gasto já liquidado. Liquidado já foi processado, reconhecemos já a despesa, e aí já está pronta para pagar. Tá? Não tem mais discussão. O governo já entende, o executivo já entende que já foi atestado que era despesa. Então, foi investido na saúde 93.339.622,33 para uma receita acumulada de 529.058.666,67. Então, está um pouco acima do limite de 15%. Restos a pagar, quando nós viramos o exercício 18/19, tinha um estoque em janeiro de R$ 187.254.171,18. Foi cancelado R$ 15.121.698,95 e foi pago R$ 53.573.347,39, um saldo remanescente de restos a pagar de R$ 118.559.125,14. Restos a pagar, quando assumiu o governo, beirava quase os 300 milhões de restos a pagar. Então, houve uma ação importante aí de saneamento dos restos, levantando vários processos que estavam lá nesse estoque para atualizar o status, se a despesa de fato aconteceu, se não aconteceu, cancela, não cancela. Foi uma gestão muito importante que representou num saneamento, aí, numa redução importante dos restos. O ideal é que a gente tenha aí, liquide esses restos, porque isso melhora as contas públicas, né? E é importante que todas as dívidas que a gente contrair, a gente possa liquidar no menor tempo de espaço possível. Os débitos de tesouraria, aqueles recursos que nós provisionamos, nós guardamos, mas a gente não pode utilizar para realizar despesas. São aqueles depósitos de calção, são aqueles contingenciamentos, os consignados que a gente retém e depois tem que repassar. Então, hoje, nós temos de consignações 19.032.000 e depósitos de origens diversas, que é um calção, contingenciamento, 29 milhões. Esses recursos, uma hora, a gente tem que repassar para quem de direito, a gente não pode utilizar para pagar nenhuma conta, nenhuma despesa, nada. A gente nós somos apenas guardiões desses recursos. E os depósitos de origens diversas, 29.226.455,53. Aí é Caixa de Previdência, pessoal. Aí merece uma atenção especial, a Caixa de Previdência, porque tem realmente tirado no sono da gente lá de finanças, do prefeito, de todo mundo, né? Porque
vejam que existem vários acordos e confissões de débitos previdenciários que nós aprovamos, né? Tem a lei, o ano, do 18, fizemos um acordo em 18. Em 18, o acordo foi, está aqui, nós consolidamos 182 milhões em 2018. Em 2019, nós consolidamos mais 199 milhões. E aí, está em dia, esses parcelamentos com a Caixa de Previdência, com o Fundo de Previdência, está em dia, né? Hoje, desses acordos de 18, tem um saldo de 137 milhões, né, que a gente tem pago, tem amortizado, e de 18 a gente parcelou aí também 210 milhões, tem um total ainda, foi amortizado 69 milhões, e tem um saldo remanescente de 277 milhões, que é corrigido, né? É corrigido, você tem as parcelas que tem que pagar para o fundo mensalmente. E por que houve essa dívida? Porque foram repasses de contribuições, não, assim, um período longo de não repasse de contribuições, você tem repasses de contribuições em atraso, gerando multas. À época tinha uma legislação em vigor do município e não foi aplicada. E tudo isso se consolidou conforme o relatório da auditoria da Previdência, e aí, por conta dessas questões de não repasse em atraso, a legislação que não foi aplicada na época, gerou todo esse montante hoje que nós consolidamos. Hoje tem um saldo de quase 300 milhões de reais de pagar aí, e isso tem impedido que a nossa cidade consiga ter a sua regularidade previdenciária, o nosso tão conhecido e almejado CRP, e isso tem impedido que Cubatão receba aquela compensação previdenciária que está lá na Previdência, que está no mundo privado, que a gente precisa resgatar para o mundo público para poder capitalizar o Fundo de Previdência. Hoje tem um estoque lá previdenciário no privado em torno de 40, 50 milhões de reais, que a gente está lutando para levantar esse recurso para o Fundo de Previdência, e a gente não consegue levantar esse recurso porque a gente não tem certificado de regularidade previdenciário. Porque esses acordos que nós fizemos aí ainda estão sob análise lá no Ministério da Previdência. Porque o assunto é complexo, é muito complexo. Vários acordos já foram aceitos, homologados, mas alguns ainda têm algumas dúvidas, que a Caixa foi notificada, já está respondendo ao Ministério, para ver se a gente consegue definitivamente acertar a questão previdenciária. Porque senão a gente está numa situação precária, e aí Cubatão não foge à regra em relação ao Brasil, em relação à questão do déficit previdenciário, que é gigantesco por conta dessas questões que aconteceram ao longo dos anos, falta de repasse em atraso, tudo isso foi acumulando, e aí gerou esse saldo ainda a pagar de quase 300 milhões de reais. Aí, os precatórios também é outra calcanhar de Aquiles, né, do município, e aí não tem como fugir, né? Hoje nós temos um estoque de precatório, início do ano de 473 milhões, e o decreto 9505 estabelece a alíquota conforme o seu mapa de precatório. E esse ano, a nossa alíquota é de 4,88% da receita corrente líquida. Que isso representa hoje, em termos reais de desembolso mensal para o Tribunal de Justiça, algo em torno de 4 milhões, um pouco a menos, mas obrigatório quase 4 milhões de reais que a gente repassa obrigatoriamente para o Tribunal de Justiça para cumprir o decreto. Isso tem também tirado o nosso sono. E se a gente não tiver cuidado em relação aos precatórios e aumentar esse estoque, aumenta a alíquota e aumenta o nosso desembolso. Então, qual é a questão aqui? O desafio para a gente, para a Câmara, para a comunidade, pagar em dia os seus precatórios, porque se não pagar em dia seus precatórios, abre a perspectiva de sequestros. Aí, se vê um sequestro grande, você complica a sua execução orçamentária, e também não permitir que haja novos precatórios, né? Nós estamos aí lutando para
para não entrar no mapa 2 precatórios gigantes, que é um da Vila dos Pescadores, que está na casa de 40 milhões, que foi um TAC de 2016, que não foi respeitado. O MP veio para cima e gerou um precatório de quase 40 milhões. Está suspenso por hora esse precatório, e estamos tentando fazer uma composição de que esse precatório a gente assuma, comece a parcelar esse precatório, e esse precatório vá direto para o Fundo Municipal de Habitação, para que esse recurso, ao invés de ir para o Tribunal de Justiça, ele fique no Fundo Municipal de Habitação, que seja todo investido na própria comunidade Vila dos Pescadores. Então, está suspenso. O outro precatório que nós estamos tratando agora, nós estamos tratando entre Caixa e CMT, é outro precatório também de 38 milhões de reais. O número é interessante, persegue a gente 38 milhões, né? Que é um precatório que a Caixa entrou contra o CMT, é de 2003, 2004, que iniciou essa questão, em relação à falta de repasses de contribuições também previdenciárias da CMT para com a Caixa. Acho que foi 2004, se não me engano. E aí na época era uma dívida de 3 ou 4 milhões, ninguém tratou, ninguém acertou, e hoje gerou um precatório também de 38 milhões de reais. Estamos negociando para tentar fazer um novo parcelamento para que esse precatório não entre no estoque do precatório. Porque se entrar no estoque, a nossa alíquota vai bater 7%. 7% de 900 milhões dá quase 7 milhões. Não é isso? Ou seja, todo mês, 7 milhões, 7 milhões. A gente tem que tentar fazer ações para que baixe o estoque de precatório, para baixar a alíquota, para baixar a nossa obrigação mensal, que compromete o exercício, compromete a execução orçamentária, compromete os investimentos. Então, essa é uma batalha que ela acho que de todos nós, né, é do município, que a gente precisa olhar com muito carinho esse trato com os precatórios. Então, isso chama-se responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Bom, nós temos também outras dívidas que a gente vem tratando há algum tempo, essas dívidas. Tem uma dívida aqui que me incomoda bastante, que ela é pequena, né, em relação ao montante do hoje consolidado, que é uma dívida de 119.583,98. Essa dívida a gente lança em todo quadrimestre, né? Eu já solicitei para que os setores técnicos da prefeitura levante todos os processos da época para verificar o que aconteceu, se liquidou, se não liquidou, onde está o fornecedor, porque a gente está lá como restos, né, está como dívida consolidada, como dívida, e a gente não identifica, ninguém cobra a gente não sabe quem é. Então, a gente está levantando todos os processos para identificar, para verificar, pois essa dívida existe mesmo? Alguém atestou, não atestou? Porque se não existe essa dívida, a gente tem que tirar do nosso mapa essa dívidazinha, né? E também tem o parcelamento do PASEP que nós parcelamos, né? Que hoje a dívida com o PASEP é de 3.985.000. E o que foi isso? O PASEP é aquela formação do patrimônio do público, né? Que você faz uma retenção com base na sua receita do mês. Hoje, o PASEP a gente repassa mensalmente em torno de 800 mil reais, com base na receita. E aí um período não foi repassado, né? É uma obrigação legal que o gestor tem que fazer e não foi repassado. Isso na gestão anterior. Aí a gestão anterior fez um parcelamento e quando foi assumido em 2017, tinha 3 meses que esse parcelamento estava em aberto. O que é que fez a Receita? Foi lá e reteve o FPM. Né? Você não está pagando PASEP, então eu vou reter o PFPM. E tinha lá bloqueado 6 milhões de FPM.
Nós fomos até a Receita, fizemos um acordo de parcelamento, consolidamos o que devia de PASEP, mais um novo acordo, e consolidou, deu 10 e poucos, ou quase 11 milhões de reais, pagamos a primeira parcela em 10% à vista, o restante parcelou. Esse acordo, nós estamos pagando, está em dia do PASEP, tanto é que nunca mais houve retenção do FPM. Quando nós fizemos o acordo do PASEP, naquela época, tinha 6 milhões bloqueados. Quando a gente fez o acordo, já tinha 8 e foi liberado 2 dias depois, né? Então, assim, mas está consolidado, a gente tem que registrar. Aí tem essa questão da Sabesp, que foi uma dívida que foi assumida lá atrás, foi reconhecida pelo município, fizeram, consolidou, mas não houve mais pagamento. E como a gente está aí nessa questão da discussão com a Sabesp, em relação à questão da nova concessão, então a gente reconhece esse valor, esse vai entrar no escopo do novo projeto que está se desenhando aí, em termos de, porque também a Sabesp também tem dívida com a Prefeitura Tributária em relação à IPTU, porque até 2017 havia a chamada imunidade recíproca, né, entre os estados e municípios, não podia tributar, mas o Supremo já derrubou isso, então a gente está tributando também todos os imóveis da Sabesp, tudo que é concessão, que tem que visa lucro, capital aberto, é passivo de tributação. Então, nós lançamos conta da Sabesp também, IPTU, nos últimos 5 anos, a gente está consolidando, mas a gente está lá registrado, a gente precisa apresentar. E também com a Prosaúde, tem uma dívida também consolidada, reconhecida, de 11 milhões, 304 mil, 987 mil. Então, é basicamente isso. Acho que tem mais algum laudo? Não, né? É basicamente essas nossas contas, e estamos aqui à disposição para tirar alguma dúvida, alguma pergunta, estamos à disposição. Agradeço. Obrigado, senhor. Queremos aqui registrar a presença, né, do ex-vereador Paulo Tito, né? Queremos registrar a presença do mesmo na audiência. Convido agora o servidor Douglas Lisboa Nogueira, chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para proceder à avaliação do cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante às despesas com pessoal, de forma prevista na linha A do incluso terceiro do artigo 20. Bom dia. Dando continuidade, passamos a apresentar os números referentes a esse legislativo. A nossa execução orçamentária, que não houve alteração até o segundo quadrimestre, inicialmente de 45.300.000 reais, foram empenhados 37.238.716 reais e 18 centavos, sendo liquidado 23.904.761 reais e 50 centavos, restando a empenhar 8.061.283 reais e 82 centavos. Restos a pagar. Veio de 2017 20.313 reais e 57 centavos e foram inscritos em 2018 para 2019 542 reais já processados e 4.495.458 reais e 89 centavos não processados. Não houve cancelamento no período e foram pagos R$ 452.269,23. Sobrando um montante a pagar de R$ 4.063.503,23 centavos. Nossa disponibilidade financeira, ao findar do segundo quadrimestre, era um saldo orçamentário de R$ 6.000.000,
478.211,68. Restos a pagar, como já foi dito, de R$ 4.063.503,23. Depósito diversos, de R$ 131.047,61, dando um total de disponibilidade de R$ 10.672.762,52. Passamos agora a apresentar os números da nossa despesa com pessoal. No exercício de 2018, para uma receita corrente líquida de R$ 948.389.692,89, nós gastamos R$ 10.022.278,36, representando 3,16% da receita corrente líquida. Para o limite legal, que poderíamos, em tese, gastar de R$ 56.903.381,57. Nesse segundo quadrimestre de 2019, percebemos uma queda que houve na receita corrente líquida, passando para R$ 915.282.997,58. Nós tivemos uma despesa com pessoal de R$ 30.876.099,51, representando 3,37% da receita corrente líquida. Para um total, um limite legal que nós um limite prudencial de 52 milhões e um limite legal de 54.919.979,85, que seriam 6% da receita corrente líquida. Podemos observar que houve mais um aumento em termos proporcionais que efetivo, devido a dois fatores. Por um lado, a queda da receita corrente líquida, e, por outro, o chamamento do pessoal que passou no último concurso. Então, houve um leve aumento da despesa de pessoal em termos efetivos e em termos relativos por causa da queda da receita corrente líquida. Isso era tudo que tínhamos a apresentar. Dando prosseguimento, franqueio a palavra para quem dela deseja fazer uso. Antes disso, eu quero registrar aqui a presença do vereador Antônio Vieira e do vereador Márcio Nascimento. Vereador. Falar. Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao vereador Jair, vereador Wilson Pio, ao Genaldo, secretário de Finanças, Douglas, nosso chefe aqui, dono do dinheiro da Câmara Municipal de Cubatão. Vereador Massinho, bom dia. Na verdade, eu tenho alguns questionamentos para fazer para o Genaldo, nosso secretário. São poucas perguntas, secretário. Até pelo entendimento e a explanação da Vossa Excelência foi com alguma clareza, foi colocado com clareza, né? Nós temos um gasto, essa discussão do Fundeb é uma discussão muito ampla, né? Hoje o governo municipal, ele está hoje atualmente chamando todos os gestores das escolas e estão fechando classes. A partir do ano que vem nós teremos várias classes, tanto na área do ensino infantil, médio e fundamental. E o Fundeb, nós conseguimos resgatar melhor o Fundeb, ou seja, a contrapartida da gente enviar, pelo que eu vi os valores aqui, que foi aproximadamente está em
mais ou menos, aproximadamente 60 milhões. O resgate, ele está aproximadamente entre 49 milhões. Vocês, como finanças, como é que é esse diálogo junto com a educação? Para a gente poder resgatar o maior número possível do Fundeb, a educação tem que trazer alunos para dentro do ensino, da educação. E vocês, como é que vocês enxergam isso, vendo que a educação hoje estão chamando gestores e fechando classe? Como é que é tratado? Nós sabemos que nós temos... o senhor acabou de explicar que o Fundeb nós alimentamos até outras cidades, porque a gente não consegue resgatar o número que nós gostaríamos. Me parece que até aumentou em relação ao ano passado, o resgate. Mas com o fechamento das classes, o Fundeb vai tender a cair mais ainda, futuramente. Como é que é tratado isso aí junto com o secretário de Educação, com o próprio prefeito? Eu sei que na sua pasta, mas a minha pergunta é, o responsável pelo resgate é finanças. Sim, obrigado pela pergunta, vereador. Prazer falar com você. Bom, é um assunto relativo à educação, à gestão da educação, mas também é de interesse de finanças, no sentido de receita. E nós sabemos que a relação aluno-Fundeb é uma relação direta. Quanto mais aluno na rede, mais retorno do Fundeb. Mas o nosso Fundeb ele é alto porque nós temos uma receita de ICMS alta, né? E também relativamente alta de FPM. Isso por conta da nossa matriz produtiva, que privilegia a transferência do ICMS por conta do nosso valor adicionado. Isso também é uma situação que deve ser considerada. Por mais esforço que se faça para aumentar a rede de alunos, eu tenho quase certeza que a contrapartida de retorno do Fundeb ele não vai ser o esperado por conta do ICMS, que hoje, em Cubatão, beira aí os seus 300 milhões líquido. E FPM beira os seus 50 milhões. Então, é uma receita considerável. A nossa maior receita é o ICMS. Então, diretamente, como os 20% é do ICMS, então, naturalmente, a contribuição para o fundo é muito maior do que outras cidades aqui ao nosso redor. Mas, assim, todo esforço no sentido de atrair mais alunos para a rede é importante. A questão de fechar algumas escolas, algumas salas, eu penso que é no sentido de gestão de despesa. Porque Cubatão tem uma rede, se eu não me engano, de 54 escolas. Para uma rede de 16, 17 mil alunos, tem que fazer as contas para ver se realmente há eficiência nessa questão. Penso eu que fechar escolas, fechar salas, não quer dizer que esteja mandando aluno para a rua, não é isso. Apenas é gestão de despesa, na minha opinião. Porque o repasse do Fundeb tem relação direta com o número de alunos e também com a capacitação e qualificação de projetos para o professor. Quanto melhor o desempenho do professor, em termos de capacitação, de investimento também do professor, melhor também tem os índices, os acompanhamentos do Ministério, e maior também é o repasse. E aí, também você acaba atraindo mais alunos para a rede. Porque, há um tempo atrás, eu estou me avançando mais numa área que eu não tenho expertise, mas a gente percebe que, ao longo dos últimos anos, né, não vou citar, não sei, lembro, a curva se inverteu em relação à opção dos alunos em ir para o Estado e ir para o município. Todos sabíamos que a preferência dos alunos de Cubatão era estudar em escola municipal. E a gente começou a perder alunos para o Estado. E isso também tem agravado. É um contexto de situações que precisa ser analisada com critério, com sabedoria, para entender, enxergar
se manter 54 escolas, manutenção, diretores, segurança, água, luz, telefone, se você não está, de repente, gastando mal os recursos públicos, em vez de, se você enxuga, sem perder alunos nas salas, para não afetar o retorno do Fundeb, e você, os recursos que você otimiza, você melhora a capacitação do professor, você melhora os índices também, você pode atrair, melhorar a educação, você atrai mais alunos de volta para a rede. É uma questão assim, bem complexa, mas é importante a discussão, vereador. Sem dúvida, só discordo algumas falas do senhor, mas não tem de a gente discutir essa questão. Eu só coloquei esse assunto porque, como o senhor é o responsável pela receita e a despesa da prefeitura municipal, eu acho que tinha que ter um diálogo junto à educação, no meu ponto de vista. Nós não estamos perdendo alunos só para o Estado, nós estamos perdendo para o tráfico de drogas também, porque nós temos que investir na educação para que possamos, quando eu falo investir na educação, Genaldo, eu estou falando que o secretário de Educação tem que fazer gestão, aquelas classes que tem poucos alunos, nós temos que ir lá buscar os alunos para voltarem para as classes. Estão diminuindo os alunos e eles estão fechando a classe para jogar os alunos em outra classe. Não há como discutir que seja diminuição de despesa, porque os professores estão lá, as escolas vão estar lá, não vão fechar a escola, vão fechar apenas classes de aula. É só essa discussão, mas espero que o senhor entenda o que eu estou querendo falar, para o senhor tentar, junto com a equipe do senhor, conversar junto com a SEDUC sobre esse assunto. Eu acho que é importante. Tá. Secretário, eu também, o senhor falou uma questão que eu acho que a gente vive discutindo em todas as audiências públicas, e eu tenho uma preocupação particular. O senhor é servidor público de carreira, como a sua equipe também, que estão aqui, eu quero dar os parabéns também pelo trabalho que eles têm feito lá, são funcionários de carreira, excelentes funcionários. A segunda massa, o senhor acabou de falar que ela é deficitária, né? Eu queria que o senhor explicasse como é que é feito, mesmo nós sabendo, o governo sabendo disso, foi feito vários parcelamentos, né, para poder conseguir o CRP, nós aprovamos aqui tudo, foi garantido para os vereadores que aquelas parcelamentos ia resolver o problema do CRP, e a gente enxerga que não foi resolvido. Mas voltando na segunda massa, a segunda massa é deficitária. Como é que é feito essa... esse recurso que o senhor está mandando aqui para a primeira, segunda e terceira massa. Mas a segunda massa ela é mais deficitária, está indo mais para a primeira massa. Como é que é discutido? É o pessoal da Caixa que fala assim, vamos jogar um pouco mais para a segunda massa, porque ela está muito deficitária? É a Caixa de Previdência ou é o Executivo que define? Só para a gente entender, por favor. Não, perfeito. Essa é importante a discussão, porque é um tema que a gente vai enfrentar nos próximos anos. Nos próximos anos. Vai ter que enfrentar. Porque se não enfrentar, a Caixa não tem receita. O Fundo de Previdência não tem receita. A receita vem do Executivo, vem das contribuições, dos impostos, dos tributos, das transferências. A receita que vai para a Caixa, por isso que, às vezes, há uma confusão. E é normal porque orçamento público, despesa pública, é sempre complexo, né? Quando você fala assim, nós temos um orçamento de 1.300 bilhões, caramba, 1 bilhão para gastar 300 milhões, não é bem assim. Porque você faz a receita do município. Estima-se receber da Caixa de Previdência, Câmara, CMT, Prefeitura, aí você faz o orçamento geral do município. Só que aí, quando você faz isso, você soma, depois você tem que deduzir. Aí dá efetivamente quanto você pode gastar, pagar despesas e tal. Então, é uma confusão que às vezes se faz. A questão, vereador, das massas, houve uma segregação das massas, eu não me lembro antes, foi de 2011, 2012, se entendeu que seria o melhor caminho dividir as massas, segregar as massas, com base na sua admissão na prefeitura. Então, a massa 1 é mais antiga, são os aposentados mais antigos, é anterior ao fundo, né? Então, assim, e a massa 2, que é o grande volume de servidores, né? Está lá a massa 2, é onde está o problema. O problema, assim, criado pelo Executivo. É bom que fique claro isso. O Executivo criou esse problema, né?
E a massa 3, que é do último concurso, que é a massa mais recente, que eu, inclusive, faço parte, sou do concurso de 99, essa massa 3 ela é superavitária financeiramente. Ou seja, quando a gente faz o pagamento dos ativos, que retém a parte patronal e do servidor para o Fundo de Previdência, ela é superavitária, porque manda um volume alto para a Caixa e ela tem pouca gente aposentada na massa 3. Então, ela, do ponto de vista financeiro, é superavitária. Mas, do ponto de vista atuarial, ao longo dos anos, ela também é deficitária. Se não fizer nada, vai chegar uma hora que a massa 3 também vai ser um problema. Então, assim, não é a gente que define. Essa é a lei que criou a segregação das massas, né? Onde tem lá o volume. Hoje, a massa 2, vereador, para remunerar a massa 2, hoje, vou chutar um número aqui redondo. A Caixa nos solicita 15 milhões para a massa 2. Né? 15 milhões 15 mês? milhões. Mês? Massa 2, 15 milhões. 15 milhões é um quebradinho, mas vamos arredondar 15 milhões. Desses 15 milhões, quando você faz a retenção dos ativos, o pagamento dos ativos, retém patronal e servidor, a gente tem uma contribuição de 3 milhões e 700. Faça a conta aí, vereador. A Caixa solicita 15 milhões para remunerar a massa 2, só temos de contribuição 3 milhões e 700. O restante, nós temos que complementar. A cidade, o Tesouro, complementa esse déficit. Retiramos do Tesouro, porque é fonte 1, é fonte que você investe as despesas da prefeitura, pessoal, água, luz, telefone, essas coisas. A gente retira do cofre, a massa 1, do vínculo 1, que é Tesouro, e complementa a massa 2 do aposentado. Né? E como é que nós fizemos? Hoje nós temos parcelamento. Né? A Caixa Credora, nós temos parcelamento. O que nós fazemos? A gente antecipa parcelas do acordo da Caixa de Previdência. Se tem ideia, esse mês agora, nós antecipamos 11 parcelas para complementar a massa 2. A massa 1, ela não tem nenhum tipo de contribuição mais. É tudo transferência. Retiro também do vínculo 1, Tesouro, e encaminho para a massa 1, para remunerar os aposentados. E a massa 3 é superavitária. Tem contribuição a mais, só que a massa 3 não pode emprestar para a massa 2, porque a lei segregou, dividiu as massas. Entendeu? Então, assim, vai chegar uma hora que a gente vai ter que enfrentar esse problema. Vamos unificar as massas? É o melhor caminho? Quando você unificar as massas, você tem que fazer um plano de amortização. Essa é uma discussão que nós vamos ter que enfrentar, porque a água já está aqui, já está aqui, porque está sacrificando muito o Tesouro. E recursos que você poderia estar usando para investimentos, você tem que fazer esse complemento, que é um direito já consagrado do aposentado, por conta desse passivo, dessas falta de repasse em atraso, tudo isso gerou esse déficit previdenciário que a gente vai ter também que enfrentar. Eu discuto muito, a minha esposa é servidora pública, como vocês também são servidores. Falo eu, né, que essa discussão previdenciária é um assunto complexo no Brasil, né, e no mundo, né, uma discussão ampla, que tem que ser discutido com muita seriedade, porque os caras que construíram a cidade de Cubatão, eles não podem pagar um preço por más gestores. Senhor secretário, o que eu quero falar é o seguinte, se a massa 2 não está tirando recurso do Tesouro, se ele foi feito dessa forma por um outro executivo, eu acho que ela tem que ser tratada pelo executivo atual, ou pelo futuro executivo, pelo futuro prefeito, de uma forma diferente. Eu acho que tem especialistas que têm uma fórmula de tentar resolver esse problema. Eu tenho conversado com alguns amigos meus, tem fórmula para poder resolver esse problema. Mas não a gente está apenas só falando, esse dinheiro não era para estar indo para a Caixa. Na verdade, ele tem que ir, porque ele tem que pagar o salário do pessoal. Tem ido, né? Mas tem ido, né? Não, sem dúvida.
Eu espero que sim, né, secretário? Tem ido. Secretário, vocês têm discutido muito essa parte aqui do precatório. O precatório, nós estamos com 473 milhões de precatório, é muito dinheiro, né? Deixado pelos os governantes anteriores. A alíquota, ela tinha feito um acordo, eu lembro, com o Ministério Público, acho que essa alíquota tinha caído. O senhor está falando que ela aumentou para 488? Sim. Ela tinha caído e aumentou esse ano? Porque o ano passado foi feito um acordo... Exatamente. Era 3,39 no ano passado, mas é aí que eu falo para o novo vereador. Se a gente não cuidar que esse estoque não aumente, a alíquota vai aumentar, se o estoque aumentar. Então, a gente está tratando hoje dois grandes... Quanto maior o número de precatório, mais aumenta a alíquota. mais aumenta a tarifa. Por conta do decreto automático. 9505, né? Então, assim, se a gente não cuidar estoque precatório, vai chegar uma hora que a gente vai ter que fechar a porta para pagar só o precatório, porque é no caixa ali, é na boca do caixa, o precatório judicial. Né? Não tem como, se você não pagar, vem sequestro. E quando vem o sequestro, é grande. Aí você desequilibra toda a sua execução mensal. Então, você tem que pagar religiosamente, e a gente tem pago religiosamente. Aliás, todos os acordos que nós temos hoje em vigor estão todos em dia. Todos estão em dia. Receita Federal, PASEP, Caixa de Previdência, todos estão em dia. O débito também com assistência também está em dia, o acordo com assistência também está em dia. Né? O PASEP está em dia, mas vocês estão parcelados, né? Estão parcelando. A gente, né? veja bem, tinha um saldo lá, lembra que eu falei negativo, que foi feito um acordo, que havia deixou de repassar o PASEP, imagina só. Sim. Deixar de repassar o PASEP. Loucura. Aí bloqueou o FPM. Nós fomos lá, consolidamos o débito com o PASEP, está em dia. Fora isso, tem o PASEP do mês. Sim. Entendeu? Do mês. Tá. Então, está em dia o parcelamento do PASEP, o acordo que a gente consolidou, e está em dia o do mês. Tanto é que não tem bloqueio de FPM mais. Eu não posso nem pensar em bloqueio de FPM, senão a gente não paga as contas. Né? O FPM hoje representa aí quase 50 milhões de reais por ano. Se bloquear, prejudica toda a nossa execução. Então, assim, é importante destacar que todos os acordos que o prefeito assumiu nesse seu mandato, todos os acordos de parcelamento, todos estão em dia. Isso é importante quantas registrar. parcelas esses 3 milhões? Foram feitas em quantas parcelas essa dívida? Foram, O do PASEP? do PASEP. Foram feitos, 60 eram meses. 3 milhões, né? 60 meses, né? Então, Não, logo... a gente consolidou, deu 11 milhões. 11 milhões. Nós pagamos a primeira parcela 10%, porque era a forma que tinha disponível para fazer esse reparcelamento, porque o parcelamento que foi feito anteriormente não estava em dia. Por isso que bloqueou. Nós fizemos um reparcelamento com as regras que a Receita Federal estabeleceu. Ou seja, para reparcelar, consolido que tem, você tem que pagar 10% à vista e o restante parcela em 60%. Foi o que fizemos. Por isso que eu falei que pagamos 1.100.000 naquele acordo e o restante parcelamos em 60%. Está em dia esse acordo. E o do mês, o PASEP do mês, que todo mês tem que pagar PASEP, em torno de 700, 800 mil reais, também está em dia. Não está em atraso. Tá, bacana. O senhor sabe hoje o valor da dívida da Sabesp atual, hoje? Nossa ou da Sabesp? Não. A da Sabesp, nós já sabemos que nós devemos 3 milhões para a Sabesp. Estou falando a dívida que a Sabesp nos deve. Tá. O senhor está fazendo um cálculo ainda, parece? É assim, enquanto finanças, eu vou me restringir à questão tributária. Né? Porque o contrato de concessão, as obrigações da concessionária, é uma questão que não envolve a parte tributária. Então, nós tributária mesmo. Nós lançamos de IPTU, e nós temos hoje lançado IPTU em torno de 24 milhões lançados contra a Sabesp. Está sendo discutido. Né? Por que nós fizemos? Nós levantamos todos os imóveis de propriedade da Sabesp e lançamos os últimos 5 anos por conta da não incidência da imunidade recíproca, que foi
batido o martelo pelo Supremo. Então, a gente lançou porque a lei deu essa garantia para a gente. Então, mas está sendo discutido, porque tem algumas áreas que a Sabesp entende como área de preservação permanente, as APPs. Tá. Ok? Então, estamos discutindo. A gente já fez com a Sabesp umas 10 reuniões. O pessoal tem vindo, a gente tem discutido. E aquele que for legal, a gente aceita. O que não for, a gente não abre mão. Está sendo discutido, mas está lançado, está constituído o crédito. Está sendo discutido. Tá. Eu perguntei para o senhor o valor, por quê? Para o pessoal entender. É que nós temos aqui, está escrito que está em parcelamento, já está pagando a dívida da Sabesp, 3 milhões? Foi assim, aí é a prefeitura que deve para a Sabesp. Isso, a conta de 3 água. milhões, exatamente. Aí é o que a gente deve, porque é uma conta que a gente vai ter que fechar uma hora. Até fazer uma compensação. Quanto deve a Sabesp para a gente? Quanto eu devo para a Sabesp? Tentar fazer uma composição. Não, mas já está parcelando já. Já está pagando. Essa dívida que foi consolidada, que foi reconhecida para o município, não está sendo paga. Ah, não está sendo? Não, a gente tem que lançar. Está consolidado, tem que lançar. A gente deve, vamos pagar. Sabemos que devemos. Agora vamos ter que fazer o encontro de contas. Eu devo 10, você me deve 10, zerou. Ou vice-versa. Está consolidado, o governo reconhece. Fora isso, vereador, como está sendo discutida essa questão da concessão, né, da nova concessão, se vai ser Sabesp, se não vai ser Sabesp, é uma outra discussão, a gente tem um estoque aí de contas também que a gente precisa consolidar. Ok? Precisa consolidar. Mas todas estão empenhadas, a gente tem que empenhar. Aí está tudo em restos a pagar. Aqueles restos a pagar que nós temos lá, de 100 e poucos milhões, boa parte é Sabesp também, está lá. Quando você fizer a consolidação, esse cruzamento de contas, você levanta todo o estoque de restos a pagar, você levanta esse que já está consolidado e mais o do exercício. Aí você tem a conta real de quanto Cubatão deve para a Sabesp. E aí, por outro lado, em termos tributários, quanto a Sabesp deve para Cubatão. Não estou nem falando do plano de concessão, que envolve investimento, envolve outra coisa. Falando quanto a gente deve, quanto eles devem para a gente. Fechando essas contas, a gente vai chegar no número. Eu estou colocando isso aí, Reginaldo, porque eu fico preocupado, porque essa dívida da Sabesp, nós estamos indo para o terceiro ano de mandato do governo atual. A ProSaúde e a Sabesp, nós estamos com as mesmas dívidas, isso aí pode virar um precatório também. O senhor acabou de falar que precatório, a gente não quer mais precatório. E nós estamos para o terceiro ano discutindo as mesmas discussões, todas audiências públicas. É que tem questões judiciais no meio, né? Isso. Então, quando a gente chegar... É que assim, qual seria o mundo ideal? O mundo ideal é a gente sentar e botar o estoque de restos a pagar, né, de dívida, e fazer um plano de saneamento para quitar as dívidas. O problema é que o cobertor é curto. Você tem as obrigações mensais, né, para manter a máquina, e aí você já tem vários acordos em andamento, todos em dia. Então, assim, é curto o cobertor. Se você perceber, vereador e nobres pares, a nossa receita de Cubatão, ela está estagnada nos últimos anos. Se você pegar o gráfico de crescimento da nossa receita, não tem os picos de crescimento. Ele está ali, muito retilíneo. Em contrapartida, a despesa só aumenta. Então, essa conta não está fechando mais. Essa conta não fecha mais, porque a nossa receita, como já foi antigamente pujante, hoje não é mais. Ela é uma boa receita? É. Mas ela está estagnada. Né? Aí você vê uns reflexos da questão do desenvolvimento econômico do país, que o PIB cresce muito pouco próximo do perspectivo. Você teve a questão direta da redução da produção siderúrgico. Só aí a gente perdeu quase 30 milhões de ISS. Quando colocando isso tudo numa conta, a nossa receita ela estagnou. Não tem mais os picos de crescimento. Tanto é que nosso orçamento, comparativamente a outras cidades, era muito parecido. Hoje, vou dar um exemplo, Santos tem um orçamento de quase 3 bilhões de reais, o nosso é 1 bilhão e pouco. Ou seja, é um terço do orçamento de Santos, quando, há muitos anos atrás, era muito parecido. Isso comprova, de fato, que a nossa receita está estagnada, não passa de 1 bilhão. E aí você vem a questão previdenciária, né?
Geraldo, o nosso orçamento agora é 2 bilhões, você tira aí a parte previdenciária, capa 1,5 bilhão. Não, nosso orçamento está aquela receita que a gente gasta, que a gente pode utilizar para pagar despesa, está em torno de 900 milhões, não passa disso. Se você pegar os últimos exercícios, é 900 milhões que a gente está aí. Em contrapartida, a despesa só aumentando. Aí você consolida dívida, paga a dívida, consolida questão previdenciária, ou seja, o cobertor está curto. Por isso que esse mundo ideal de tratar a dívida consolidada e restos a pagar, a gente não consegue, em 2 anos, fazer isso. Vai ser uma ação que vai ter que demandar vários exercícios, até você sanear totalmente. Geraldo, senhor secretário, eu falei que eu não traria a parte política para esse questionamento. Eu gostaria de pedir para Vossa Excelência não trazer essa parte política também aqui para dentro, porque eu discordo completamente com o senhor, que o senhor colocou aí, esse negócio do cobertor curto, e falando que o gráfico da arrecadação, da receita da cidade está linear. Não está linear, ele tem subido bastante, e quem nos mostra isso aí são próprios vocês. Eu não concordo se eu falar isso aí, porque a gente tem acompanhado muito a receita da cidade de Cubatão, e a parte política que a gente for discutir aqui, nós vamos entrar em conflito, né, de números, então eu prefiro que o senhor não fale mais sobre essa discussão de querer cobertor está curto, que não está. Nós sabemos que, infelizmente, lamentavelmente, o governo precisa fazer algumas gestões. Por isso que eu falei para o senhor, meus questionamentos aqui é dentro do parte técnica, eu não vou falar a parte política. Gostaria de pedir para o senhor também falar que, para passar para a população que o cobertor está curto, não está. Eu tenho falado constantemente aqui no plenário e tenho discutido com números que vocês têm passado para nós. Não é o vereador Antônio Vieira que tem passado, é o executivo. Então, falar em números, o próprio Douglas, que eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, ele tem colocado ele em relação à receita. Né? Até o repasse dos 6%, que vocês fizeram uma previsão aqui, pelo que eu entendi ali, Douglas, que seria de 45 milhões, na verdade teria que ser 54 milhões, é isso? Da forma que o senhor colocou ali, por causa do valor da receita. Porque aí cabe várias discussões. Exatamente. Receita corrente líquida não é. O 6% é sobre a RTA, Receita Tributária Ampliada. É uma outra discussão, né? Então, isso aí, o que traz para nós, Douglas? Traz para nós que é uma discussão ampla que nós precisamos rever também, essa questão dessa receita que está vindo dos 6% para nós. Né? Porque eles estão fazendo uma previsão e, na verdade... Né? Está sendo calculado sobre o exercício errado. Isso daí já entrou na discussão. Eles têm subestimado a RTA, porque, na realidade, o orçamento ele é elaborado em cima... O senhor pode falar, por gentileza? É porque é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor, até em cima dessa discussão que o secretário... Vereador, na realidade, o nosso orçamento ele é baseado não na receita corrente líquida, como o secretário expressou, e sim na receita tributária ampliada. E na receita tributária ampliada do exercício anterior. Como, por exemplo, esse ano, nós estamos elaborando o orçamento de 2020. O Executivo nos envia uma previsão da RTA para o exercício. Em cima dessa previsão deles, nós elaboramos o nosso orçamento. Só que essa previsão, ela pode ser superestimada ou subestimada. Se ela for superestimada, ou seja, se eles imaginarem uma RTA maior do que efetivamente realizar no exercício, nós teremos que fazer um contingenciamento orçamentário no exercício de 2020. Se eles subestimarem esse valor, que é o que tem acontecido nos diversos anos, nós teríamos que solicitar essa diferença, essa suplementação, que nunca foi feita, inclusive nesse exercício. É isso. Então, Geraldo, até em cima da explicação do técnico da Câmara, a gente percebe que estão subestimando a receita líquida que está vindo aqui para a Câmara. Mas essa discussão, senhor secretário, eu gostaria de deixar bem claro que eu tento deixar um pouco de lado a parte política, porque aqui não é o momento, porque a população quer entender o que, de fato, nós estamos discutindo aqui. E a discussão
que eu vou colocar novamente aqui, a pergunta que eu fiz para o Douglas, ele acabou explicando, embora, Douglas, eu vou pedir, aproveitar o momento, eu vou pedir algo para você também depois, eu preciso entender essa despesa da Câmara, porque da forma que está colocando o quadradinho ali, não está claro para nós quais são as despesas reais, só está um número exato para nós, né? Inclusive a empeada e a liquidada lá, que não deu para entender, mas depois eu queria pedir para Vossa Excelência, viu, presidente, para o Douglas explanar para nós melhor o que foi o gasto na Câmara de fato, esse período no exercício, pelo menos, de 2018, né, Douglas, até agora 2019, eu queria pedir para Vossa Excelência. Mas, secretário, eu não tenho mais nada a perguntar para o senhor, mas eu gostaria de deixar bem claro, da fala do senhor, para a população que deve estar nos assistindo, que o cubatense precisa entender, nós tratamos a receita da cidade como um pouco mais nesse sentido da seriedade mesmo. Os gastos, nós sabemos, e nós sabemos a particularidade da política da cidade de Cubatão. E eu prometi para mim mesmo, não foi para ninguém, que para a audiência pública eu não traria isso aqui, não vou nem entrar em discussão. Mas eu agradeço a sua explanação, agradeço e parabenizo os seus técnicos também pela forma que foi colocado. Eu acho que é importante para deixar bem claro para a população o que, de fato, nós temos de receita e de gasto. Obrigado. Posso falar? Bom, agradeço as palavras do vereador. Eu quero registrar aqui que a posição hoje adotada pelo técnico da Câmara, a gente não concorda, é uma discussão que a gente tem que avançar. Nós não subestimamos de forma alguma, é uma discussão técnica, que a gente precisa avançar em relação a isso. Nós procuramos fazer a estimativa com base na realidade, sem superestimar, nem superestimar, nem subestimar. Em momento algum tive a intenção de fazer aqui comentários políticos. Até foi comentado aqui que a receita corrente líquida caiu, está ali, só o senhor gostaria de observar. Anterior, 948 milhões, desse ano, 915 milhões. Então, houve uma queda na receita corrente líquida, comprovando, de fato, que a gente não tem... O que eu quis dizer foi o seguinte, não há um pico de crescimento mais da receita, como era no passado. Essa foi a minha observação. Se pegar o gráfico de receita, ela está estagnada. Cresce um pouquinho aqui, cai um pouquinho ali. É só pegar aí as publicações. Antigamente, a gente resolvia o problema da prefeitura, sabe como, vereador? Com excesso de arrecadação. O governo Clermont, com o qual eu participei, fazia o ajuste final das despesas com excesso de arrecadação, porque naquela época existia, de fato. Fazia a estimativa de receita, fixava as despesas e aí na execução a receita superava. A gente conseguia fechar o orçamento, o exercício, por conta de excesso. Eu não lembro, nos últimos anos, desse governo, no governo passado, quando foi que Cubatão teve excesso de arrecadação. Eu não lembro. Né? Vou até pesquisar, vale a pena o exercício. Mas, de fato, a receita tem estagnada mesmo. Não há um pico de crescimento. Isso é pegar os últimos 10 anos, seria um bom exercício para a gente, de fato, acompanhar. Então, é só essa parte que eu quero fazer, não teve nenhuma cotação política mesmo, foi em cima dos números que eu tenho hoje à nossa disposição. Mas, assim, estamos à disposição aqui, acho que o debate é importante, até para esclarecer a comunidade de o que a gente arrecada, como é gasto de recursos, e tudo que vier para colaborar, a crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. Senhor presidente, só queria pedir para Vossa Excelência, para registrar, que essa questão da educação estar fechando classe dentro das escolas municipais vai trazer prejuízos também para futuramente, no meu posicionamento, do meu ponto de vista, para registrar junto com o secretário, para ter uma reunião junto com a Secretaria de Educação, devido porque, fechando classe, a tendência é sair mais alunos. Então, nós temos que manter as classes que estão, ou ampliar e trazer mais alunos, porque nós vamos diminuir o recurso do Fundeb. Não o recurso do Fundeb, nós vamos deixar de buscar mais a contrapartida do Fundeb. Queria registrar isso aí, por favor. Registrado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Vereador Márcio. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar o presidente
da mesa, Wilson Pio, nosso secretário, que tem feito um brilhante trabalho, Genaldo, junto com a sua secretaria, todos os servidores, que a gente vê o empenho deles para que possa trazer para a população, com transparência, aquilo que é da população, recurso do município. Também gostaria de também saudar o representante da Câmara, que também fez sua explanação, né, importante para nós. E eu gostaria só de dar uma focada alguns questionamentos que foram apresentados referente a precatórias mesmo, né? Que o vereador, ele até fez uma pergunta, mas eu gostaria até que o Ginaldo pudesse explanar para nós. Nós temos aqui, falando sobre a ProSaúde, são 11.304.987. E é importante a população que está acompanhando, que está vendo essa prestação de contas, da onde que veio essas dívidas? Como que aconteceu tudo isso? Hoje o município tem que pagar, temos que pagar, uma hora isso aqui tem que chegar até a ProSaúde, e essa precatória, aí, essa possível precatória que pode se virar, que nem foi dita aqui, ela veio da onde? Do governo Ademário. Aconteceu tudo isso no governo Ademário. Eu quero também as dívidas com a Sabesp, que o município tem adquirido. E nós estamos falando de fornecedores. Se você pudesse também discriminar, assim, quais seriam esses fornecedores? Você não precisa falar o nome, mas assim, ó, fornecedor A, B, C, e o porquê hoje o município tem essa dívida, tá? É importante porque aqui, colocando só nessa pequena parte, são 14 milhões que nós temos. 14 milhões. Aqui foi dito que no início era 473 milhões, no início de 2019, foram pagos 30 milhões, segundo semestre. É importante a gente passar para a população essas dívidas existentes, da onde que vem, e que o município não está deixando de pagar, para que a gente possa entender que aquilo que entrava anteriormente, que era um valor que o município era prestigiado, vamos colocar entre aspas, prestigiado devido às grandes empresas, com seus impostos, e hoje nós não conseguimos ter. A Globo News, ela foi brilhante numa apresentação que teve essa semana, falando que um dos municípios prejudicados foi a cidade de Cubatão, mas é importante para que a população também saiba. E depois disso, uma outra pergunta é sobre a dívida da HBB e da Cursan, se a Secretaria de Finanças tem algo que possa estar falando. Em relação aos precatórios, já estão ali, lá consolidados, né? São isso mesmo, consolidados. Já bateu o martelo, tem que já constituiu um crédito para as pessoas físicas e jurídicas. Tem os precatórios de pequeno valor, que a gente paga mensalmente lá na prefeitura mesmo. Os grandes vultos, a gente tem que fazer o repasse mensal conforme a alíquota lá que está ali, de 4,88. Em relação à questão dos fornecedores, são alguns fornecedores, às vezes, o vereador, está lá registrado, mas a fase da despesa não foi concluída. Como é que funciona a despesa pública? Primeiro você faz a reserva orçamentária, que é uma questão interna, aí você faz o empenho, ok? O empenho é a garantia para que aquela despesa se realize. Quando o empenho é feito, aí é feita a despesa, aí alguém reconhece e atesta aquela despesa. Ou entrega o bem ou entrega o serviço. Feito isso, vai para a finanças para fazer o processo de liquidação. Liquidou, está pronto para pagar. Provavelmente, registrar que fornecedores, Sabesp, ProSaúde, são dívidas não do atual gestor, dívidas anteriores do gestor, que foram reconhecidas. PASEP nós estamos pagando, aquele parcelamento, que o restante não conseguiu pagar. Fornecedores a gente vai identificar, vamos ter que parar, né, o nosso dia a dia, para levantar todos os processos, para identificar esses fornecedores, para ir na pasta de despesa e perguntar, essa despesa aqui, de fato aconteceu? Não aconteceu, vamos cancelar. Ou faz um contato para ver quem é, para mim, para receber. Ninguém contestou, ninguém entrou na justiça, a gente está tentando levantar aquele estoquezinho de R$119 mil, né? E ProSaúde é uma dívida também, anterior também, que a gente está... Há discussões judiciais
que aí você precisa depois finalizar, que você tem instrução da PGE para a gente está discutindo isso aqui, não dá para pagar agora enquanto vai para a discussão judicial, e tentar fazer um acordo ali. O ideal é tentar fazer um acordo. Eu acho o seguinte, toda dívida que a gente tem que procurar fazer o acordo. Só que o acordo, às vezes, a gente quer, mas não consegue fazer por conta da indisponibilidade financeira. Com relação à questão da CUSAM, que é um problema sério, nós temos a questão trabalhista, né? Toda semana eu sou fiel depositário das questões trabalhistas, que a gente vai abrindo o processo, na medida que vai entrando no recurso, a gente vai mandando para a CUSAM, a gente vai pagando aqueles processos trabalhistas que estão na ordem cronológica, né? Mas também tem a questão tributária da CUSAM, que hoje, eu estava falando com o doutor Rogério, parece-me que a questão tributária, que está também prejudicando a nossa CND, né? Está na casa de 50 milhões. Dívida de INSS, dívidas com o governo federal. Então, assim, olha só, olha o estoque de problemas que nós temos que enfrentar. Aí, nós estamos já tratando essa questão como fundamental, no sentido de sanear também a questão da CUSAM, enfrentando também essas dívidas tributárias, porque ela vai também bloquear o município de até receber recursos, até se buscar uma antecipação de receita, um empréstimo. Existem vários empréstimos em linhas federais, no Banco Mundial, você não consegue também alavancar por conta das restrições também de CND. Então, assim, CUSAM já está aqui, para nós, vereador, já está como uma prioridade também, a CUSAM. Temos que chamar essas dívidas tributárias e tentar fazer um acordo de parcelamento, porque para tirar isso da nossa frente, né? E também a questão das trabalhistas também. A gente tem que tratar isso como prioridade. E a gente já começou a discutir sobre isso. A HBB, que também existe uma pendência aí dos funcionários do hospital. Também está aquela questão que você tem acompanhado, existe uma discussão. No passado foi tentado um acordo, mas não foi aceito pela parte. E aí a gente hoje... nós estamos no segundo semestre, nós estamos hoje em contingenciamento, para tentar fechar as contas, e aí é aquela questão que eu falo que a gente já fez vários acordos, todos estão em dia, mas como a gente tem a obrigação do mês, as obrigações de saúde, educação, folha, previdência, a gente não tá com a margem muito apertada, mas é um assunto também que a gente precisa enfrentar, tentar buscar uma composição também. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Franqueada a palavra. Mais ninguém? Está em posto encerrado. A última fala do nobre Gil e vamos dar por encerrada a audiência pública. Obrigado, senhor presidente. O Genaldo, na verdade, o vereador Massinho fez uma pergunta muito pertinente em relação à CURSAM. No fechamento da CURSAM, que o governo municipal passou até para os vereadores, e os vereadores deram o de acordo, quando foi feito o fechamento da CURSAM, a CURSAM, eles trabalhavam com poda, as merendeiras, a manutenção dos próprios públicos, poda de árvore, roçada e alguns outros itens lá. O valor pago que o governo atual estava pagando, e o anterior também, era 1,50 milhão, se o senhor for procurar lá atrás, era 1,50 milhão, e o diretor, que estava até o final, até antes do fechamento, que é o nosso amigo Clóvis, ele falou, poxa, a CURSAM está com dívida. Eu acho que o vereador Wilson Pio, ele sabe dessa história porque ele acompanhou. Está com dívida, mas com 1,50 milhão. Nós vamos, aos poucos, sanar a dívida da CURSAM. Essa é a fala do diretor executivo que estava lá presente. E aí, nós, até em diálogo, eu, propriamente dito, falei, poxa, Cláudio, mas 1,50 milhão vai dar? Vai dar para a gente sanar. Hoje, o vereador Massinho fez um questionamento aí que eu até esqueci de colocar em pauta, mas eu vim colocar. Hoje, eu acho que
com manutenção, poda, jardinagem, com merenda escolar, com as merendeiras, né? E todo esse trabalho que a Cosan fazia, nós estamos por volta aí de gastos, um pouco mais de 3 milhões mês. Eu não sei o valor exato para não falar besteira aqui, né? E o senhor acabou de falar que está caindo ICMS, caindo receita. E detalhe, o governo também não pagou as dívidas da Cosan. Zero. Inclusive, parcelando o pagamento dos funcionários, que tem muitos que estão doentes hoje, por conta do fechamento da Cosan, e eles não estão conseguindo receber sua quitação. Estão recebendo pelo judiciário, né? Como que o senhor enxerga essa questão do governo assumir um fechamento de uma empresa igual a Cosan, hoje, né, que foi fechada, já tem mais de um ano, quer dizer, quase 3 anos, vai beirar os 3 anos aí, logo, logo, e aí não paga-se a dívida da Cosan, não pagando aos poucos cada funcionário, e nós elevamos os gastos públicos mais de 3 milhões. O senhor, como secretário secretário de Finanças, como é que o senhor vê essa gestão, né, de tanto que o senhor acabou de falar que estava preocupado com alguns gastos do governo municipal, que dívida anteriores, etc. Como é que o senhor, como secretário hoje atual, como é que o senhor vê essa questão aí de gestão? Bom, primeiramente, a Cosan, ela estava impedida de firmar contrato com a prefeitura. Ela está impedida. Problema de certidão. Por quê? Porque a gestão da Cosan, ela foi temerária. Falta de repasse das contribuições, INSS, contribuições federais, imposto de renda. Então, ela não repassava. Tinha os contratos com a prefeitura, e é só pegar os noticiários, greves, paralisações, serviços feitos pela metade por conta das greves, porque não se pagava. Greves? Estou falando dos funcionários da Cosan à época, né? Várias paralisações e houve por conta de falta de pagamento dos funcionários da Cosan. Estou falando em relação à questão do trabalhador, como a sua preocupação, eu tenho certeza que é em relação ao trabalhador. Estou falando no aumento, eu falei uma parte lá, só para o senhor entender. Eu falei que nós pagávamos, esse governo atual, 1,50 milhão. Hoje nós pagamos mais de 3 milhões para as empresas contratadas para suprir a Cosan, e o governo também não pagou nem a dívida da Cosan e ainda está pagando os servidores. A minha pergunta para o senhor entender, então o governo estava errado pagando esse... Então o governo no início do mandato estava errado, ele errou também, está pagando esse financeiro, ele não podia receber. Eu não vou... Mas a minha pergunta que eu estou falando para o senhor, só me responda, por favor, o senhor concorda com esse tipo de gasto acima? Com relação ao gasto acima, quem está aferindo é Vossa Senhoria, né? Vossa Excelência, desculpe. Cada contrato tem o seu gestor, né, que afere os seus contratos, e pede os repasses e tem as auditorias. Então, cada gestor tem que responder pelos seus contratos. Sendo atestados as notas do serviço, aí a comunidade tem que aferir a qualidade do serviço ou não. Eu estou me reportando a questão de que a Cosan, na época, ela foi impedida de receber recursos públicos. Portanto, não teria condições de fazer contratos com o município, né? E a gente sabe, muitas vezes, que houve uma questão de má gestão por conta das obrigações enquanto empresa em relação à questão dos tributos que não foram repassados, gerando hoje para o município uma dívida de mais de 50 milhões de reais. Essa dívida é lá de trás. Questões tributárias, né, que a gente vai ter que enfrentar, né? Agora, com relação à questão de quanto gastava, quanto não gastava, se o resultado que a Cosan oferecia para a comunidade era aquilo que era realmente
desejado e por que foi interrompido, a questão do CND, uma questão que se aprofunda muito mais a discussão nossa aqui, mas a gente pode, em outro momento, debater e estamos abertos para receber sugestões. Entendi. Só a última pergunta para finalizar. O senhor sabe como é que estão sendo pagos esses servidores que estão lá ainda na Corsã, atualmente? Como é que está sendo pago? Se ele não pode estar... como é que o repasse está sendo feito para esses servidores? A gente faz o repasse mensal, solicitado pelo liquidante. Ele tem uma equipe lá, né? Uma equipe de liquidação. A gestão desses pagamentos lá é feita pelo liquidante. Quando a gente faz o repasse para a Corsã, 30% tem que ser retido para o pagamento das penhoras trabalhistas. Então, o valor que eu repassar para a Corsã, 30% eu já pego os processos que a gente abre lá de penhora e já liquida, já paga, já tira já limpa, né? Como no ano passado, no começo dessa gestão, no começo desse exercício, com aquele repasse da Câmara, no final do exercício, a gente fez um compromisso de pagar todos aqueles acordos, as penhoras trabalhistas. Deu uns 3 milhões e pouco, que nós liquidamos 84 processos, mais ou menos, das questões trabalhistas. Mas ficou um estoque ainda para pagar. Então, à medida que eu vou repassando para a Corsã, hoje, uma decisão da Justiça, 70% vai para a equipe de liquidação, para pagar os salários dos seus liquidantes lá, da sua pequena equipe que está lá, e os 30% a gente já paga processo que está aqui na ordem cronológica das questões trabalhistas. Entendi. Obrigado. O senhor sabe o valor que vocês repassam para eles? Hoje a gente está começou a repassar em torno de R$100 mil por mês. Tá, ok, muito obrigado. Porque tem uma equipe lá pequena, a questão, você tem os salários da equipe lá, que ajuda lá o liquidante, tem um salário, aí tem as contribuições, né, você tem que repassar, então dá uma despesa aí, segundo o liquidante, de 50 a 60 mil mês, a gente repassa 100, aí estabelece que 30% tem que ficar para liquidar o processo trabalhista. Queremos aqui, já de antemão, agradecer a presença, né, do nobre Edil Antônio Vieira, né, agradecer a presença do Márcio Nascimento, né, estar aqui, o nosso vereador Jair Ferreira Lucas, prestou sair um pouco antecipado, agradecer a presença do Genaldo, né, pela sua explanação, o nosso amigo aqui da casa, aqui, Douglas, né, pela sua explanação, e agradecer a presença de todos que estiveram nessa audiência pública, e daremos agora por encerrada essa audiência pública.
Bom, terminou agora há pouco a audiência de finanças aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Neste exato momento, eu falo com o vereador Wilson Pio, que presidiu esta audiência, ele que é presidente de Finanças e Orçamento. Números apresentados, o senhor ficou satisfeito, vereador? Bom dia. Não, sim, bom dia, em primeiro lugar, né? E os números foram apresentados, aquilo que o governo tem se esforçado ao máximo para que se possa cumprir as metas do orçamento do exercício, né? Para que se possa fazer aquilo que se possa resolver o problema da cidade. Qual a mensagem que fica para a população nesse exato momento, com os números apresentados, a casa aos poucos está se organizando? O que a gente tem visto aqui, a mensagem que a gente deixa para o município, Maico, é que aquilo que eu falei anteriormente, tem se dado o empenho total do governo para resolver, não somente, né? Porque tem um monte de dívida de precatório e muitas coisas, a gente tem visto o esforço do governo para resolver os problemas. Vereador, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, nesse exato momento eu vou falar com o secretário de Finanças, Genaldo Santos, secretário que apresentou também os seus números aqui e vai contar um pouquinho para a gente, secretário. Bom dia, números apresentados, dúvidas esclarecidas, e a pergunta que fica, como equilibrar a casa, deixar tudo em dia, ao mesmo tempo trazer obras, trazer reformas, como é que faz? Qual é a mágica, a fórmula? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. É importante, em algum momento, esclarecer à comunidade, à população, de como é feito os gastos públicos e qual a nossa responsabilidade em gastar bem os recursos que são vindos dos tributos, dos impostos da comunidade. O desafio é realmente fazer uma gestão eficiente dos gastos, porque não temos mais aquela margem de aumento de receita como era no passado. Hoje a receita está estagnada, não cresce muito como antigamente. Em contrapartida, as despesas sempre aumentam. Então, o grande nosso desafio é gastar bem, gastar com qualidade, para que sobre recursos, para que a gente possa investir mais em saúde, educação e também na parte da estrutura da cidade também. Qual a mensagem que fica para a população neste exato momento, com os números apresentados, que a população de Cubatão pode esperar? A mensagem que eu dou é assim, de esperança e otimismo, de que a gente vai conseguir realmente sair do buraco que a cidade se encontrava. Nós estamos tratando a questão do gasto público, da despesa pública com responsabilidade, para que a gente não possa gastar mais do que a gente arrecade e que a gente possa ter uma sobra de recursos para poder investir melhor em qualidade de serviços prestados à comunidade. Então, essa mensagem de acredite na gente, a gente está fazendo o trabalho certo. Hoje há dificuldades, há muita dificuldade, nós temos um passivo muito grande de dívidas, mas estamos tratando as dívidas com responsabilidade, estamos em dia com todos os acordos de parcelamento e agora trabalhar para que a gente aumente a nossa arrecadação sem aumentar tributo, assim, ampliando a base da arrecadação para que tenha mais recursos para investimentos. Secretário, obrigado, bom dia. Obrigado a você, um abraço. Bom, e vamos ficando por aqui diretamente do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A você um forte abraço e continue na programação da TV Câmara Cubatão. E até mais.